Continuando nossa aula aqui de geografia, né? Agora nós vamos geografia, os movimentos da população, página 62. De tempos em tempos, as pessoas se deslocam de um lugar para outro. Esses movimentos podem ser de dentro ou fora do país. Deixa eu dar um exemplo. Na aula anterior, nós falamos sobre êxito rural, quando uma família ela se desloca do campo para a cidade, em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho, de moradia. Então, agora nós vamos falar sobre como se dá esse nome. O movimento da população dentro de um espaço geográfico ele é chamado de migração. As migrações podem acontecer entre países, regiões ou municípios. Os deslocamentos que os seres humanos realizam dentro de um mesmo país são chamados de migração interna. E quando se dão de um país para outro, são chamados de migração externa. Então, se você desloca de uma cidade para outra, esse nome se dá de migração interna. Igual, por exemplo, eu vim de São Paulo para Minas Gerais, para Nanuque. Então, essa migração é chamada de migração interna. De uma área rural para outra, de uma área rural ou de uma cidade para outra, da cidade do campo ou do campo para a cidade, e de um estado ou de uma região para outra. Esses deslocamentos de pessoas apresentam dois movimentos, emigração e imigração. Vamos ver o que é emigração. É quando as pessoas saem de seu país de origem para viver em outro país. Por exemplo, você sai do Brasil para viver nos Estados Unidos. Isso aí é emigração. Já a imigração é a chegada de pessoas de um país estranho a fim de morar nele. Há ainda migração pendular. O que é migração pendular? É que ocorre quando as pessoas se deslocam diariamente de uma cidade para trabalhar ou estudar em outra. Milhões de brasileiros deixaram o Brasil durante décadas, né? Quer dizer, vários anos. Década significa 10 anos. Para viver em outros países em busca de trabalho e melhores condições de vida. Porém, nem sempre tudo acontece como planejado. Em alguns casos, as pessoas acabam retornando à nação de origem. A justificativa pode estar relacionada à dificuldade de adaptação ou mesmo ao desemprego. Então, por exemplo, quando vocês podem ver muitas pessoas morando debaixo de viadutos, debaixo de pontes, é quando elas saem de sua cidade de origem em busca de uma vida melhor. Porém, quando chegam numa cidade grande, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro ou então qualquer outra cidade, e aí a dificuldade muito grande de achar moradia, porque o aluguel é muito caro, e também de achar emprego. E aí o que acontece? Não tem o dinheiro para voltar para sua cidade de origem e acabam achando abrigo debaixo de viadutos e de pontes, tá? Vocês estarão realizando a atividade na página 63 e 64 de geografia, tá bom? Beijos!